Olá, bem-vindo, bem-vinda. Neste vídeo vamos ver algumas dicas para ti que estás a começar um curso online, já estás num curso online, vais ingressar num curso online. Algumas dicas simples que podem ajudar a tirar melhor proveito das aulas online e a superar alguns receios, algumas expectativas que tenhas. Se fosse presencial, teríamos os transportes entre a nossa casa e o local da formação, a alimentação fora de casa ou sendo em casa, terias a deslocação até a tua casa e teríamos uma sala de aula tradicional. Sendo online, não precisaremos dos transportes, a alimentação será em casa e a sala de aula será virtual. O primeiro aspecto que quero falar tem a ver com o equipamento que vamos usar. Há alunos que usam o tablet ou o telemóvel. No entanto, estes equipamentos só são úteis para aulas teóricas e para debater. Para fazer trabalhos de grupo, para fazer os seus próprios trabalhos individuais para uma metodologia mais prática, para as metodologias ativas, o tablet e o telemóvel não serão suficientes e é mesmo importante que tenhamos um computador e um computador com capacidade de processamento para estarmos na aula online e ao mesmo tempo estar a trabalhar. Ou seja, eu tenho tido alguns alunos que têm um computador que com o Teams ou com o Zoom conseguem trabalhar, mas depois não dá para fazer mais nada. Ora, isso acaba por ser igual a um tablet ou um telemóvel. Portanto, precisamos de um equipamento que consiga, por exemplo, ter um Word aberto ou um navegador para trabalharmos em conjunto. Eventualmente, podes ter os dois equipamentos, ou seja, um computador para trabalhar e o telemóvel ou o tablet para assistir. Assim, a reunião do Teams ou do Zoom roda no equipamento portátil, por exemplo, no telemóvel, e trabalhas no computador. Tem um pequeno senão, é que se depois quiseres partilhar o trabalho que estás a fazer com os teus colegas ou com o formador, já não estás a trabalhar no mesmo equipamento e isso pode ser um problema. O local onde vais ter as aulas. Ele deve ser tranquilo, se possível, numa divisão à parte. Não devem haver pessoas a passar constantemente atrás ou à frente a distrair, a fazer ruído. O espaço deve estar organizado e confortável. É importante que valorize a formação. Se nós vamos estar numa formação a investir o nosso tempo, é importante valorizá-la ao máximo para aprendermos também ao máximo. Por isso, valoriza a formação, cria condições para que possas tirar o maior partido possível do tempo que vais investir na formação. Câmara e iluminação. É importante ter o rosto visível. Às vezes há situações em que a câmara está a apontar para as costas da cadeira, ou está a apontar, só se vê a testa do formando, ou só se vê o peito, ou está completamente fora de sítio. Isso deve ser uma situação a ser corrigida. Nós devemos ter a câmara para nos focar. Se nós estivéssemos no ensino presencial, nós estaríamos lá, o formador estaria a ver a nossa cara, os nossos colegas, os outros formandos, também estariam a ver a nossa cara. E aqui é igual, nós devemos estar presentes e marcar essa presença. A câmara é muito importante para que os colegas nos conheçam e para que o formador também saiba o que está a acontecer e pelos sinais que os formandos vão passar, às vezes fazer alguns ajustes até na própria aula. Alguns alunos têm reticência em ligar a câmara, mas é extremamente importante tanto para o formador como para os colegas. Além disso, se estivesse no presencial, a tua cara ia estar lá. Portanto, a câmara tem que estar ligada, deve estar ligada para que haja uma formação mais eficiente. Em alguns casos, os formandos têm o rosto em contraluz. Esta imagem que nós temos aqui embaixo mostra exatamente esta situação. Contraluz é um conceito de fotografia e de vídeo que indica que a fonte de luz está atrás do objeto que está a ser filmado ou fotografado. É o que acontece na imagem aqui por baixo. A fonte de luz, neste caso a janela, está atrás da senhora e, portanto, a senhora vai ficar muito escura, quase não dá para perceber quem lá está. Nós devemos tentar evitar esta situação. Uma opção que podes ter para teres mais privacidade, para que as pessoas não vejam a tua casa, é usar fundos virtuais. Estes programas, o Teams, o Zoom e outros programas que permitem fazer as reuniões online, permitem também substituir o fundo por um cenário, às vezes até pode ser numa praia, não interessa, às vezes um escritório virtual, uma coisa que não é a nossa casa. É importante que tu te vejas, obviamente, mas o fundo que está lá não é da tua casa, é de outro cenário qualquer, isso não tem qualquer problema, não influencia em nada. O microfone, ele deve estar desligado na maior parte do tempo. Claro que quando for para participar, deves ligar o microfone. Se não sabes como ativar e desativar o microfone, deves perguntar ao teu formador
como é que isso se faz no programa que estão a usar. Nos intervalos da formação é mesmo importante desligar o microfone. Eu tenho tido muitas situações em que nós vamos ao intervalo e os formandos deixam o microfone ligado e depois ouve-se conversas paralelas com os seus familiares, algumas até desagradáveis, e ficamos aqui todos numa situação constrangedora, sem necessidade nenhuma. Portanto, especialmente nos intervalos, desliguem os microfones para não estarmos a ouvir coisas que nós não queremos saber. O microfone pode ser interno, por exemplo, dentro do computador, ou pode ser externo. Seja como for, o microfone é muito sensível e não é bom nós estarmos constantemente a mexer no microfone ou até na mesa em que o computador está. O computador está dentro do microfone, está dentro do computador, e se eu tiver com alguns tiques, por exemplo, a fazer isto na mesa, a bater na mesa, ou a arrastar objetos na mesa, o microfone vai apanhar essas interferências e vai causar grande ruído para quem está do outro lado. Quem está a fazer este ruído nem se apercebe. Por isso é importante teres este conhecimento para que não incomodes os outros. Claro que se o microfone estiver desligado, os tiques que nós às vezes temos não fazem influência nenhuma. Uma coisa que também faz muito ruído para os outros é mexer em papéis. Ruídos externos e distrações. Muitas vezes os formandos optam por ligar um rádio ou uma televisão no sítio onde estão. E isso deve ser evitado. Porque ou nós estamos com atenção à televisão ou ao rádio, ou estamos com atenção à formação. Muitos alunos dizem, mas eu vou ouvindo. Uma coisa é ouvir, outra coisa é absorver e adquirir o conhecimento. O ouvir a televisão ao mesmo tempo ou o rádio não ajuda à tua concentração. E mais, quando ligas o microfone para participar, vai-se ouvir o equipamento que tens ligado. Portanto, mais uma vez, esta comparação é bastante simples. Se nós estivermos numa sala presencial, nós não temos o nosso rádio a tocar em paralelo. Portanto, devemos evitá-lo também na formação online. Em nossa casa, nós temos mais a tendência de já agora vou ver isto. Estou no meu computador, vou fazer aquilo. E de repente estamos a fazer uma série de tarefas e não estamos com atenção à formação. Isso deve ser evitado. Eu sei que é difícil, às vezes as formações, especialmente quando as aulas são teóricas, não são tão cativantes, são importantes, são muito importantes, mas não são tão cativantes, e muitos alunos vão se distraindo com o telemóvel, com a abertura de sites ou outras aplicações que não interessam para a formação, e isto começa sempre assim. É só espreitar um bocadinho. Depois só mais um bocadinho. E quando se vai a ver, os alunos não estão com atenção nenhuma nas aulas. Como eu dizia, nós devemos valorizar a formação. Nós estamos a investir o nosso tempo na formação, devemos tirar o maior partido dela. A teoria que os formadores ou os professores nos ensinam, que nos transmitem, é muito importante. As metodologias ativas são muito importantes, mas sem a teoria não há consistência naquilo que se está a fazer. Portanto, presta atenção. Se está a ser dado é porque é importante, e tenta evitar distrair-te com telemóveis, com outros equipamentos ou até no próprio computador fazer outras tarefas. A comunicação que nós temos, tanto a verbal como a não verbal, é muito importante. Se nós falarmos num tom agressivo, num tom que não é cordial, isso vai criar um mau ambiente dentro da sala de aula virtual. Este tipo de participações deve ser ao máximo evitado. A comunicação não verbal. A comunicação verbal é aquela em que nós, por exemplo, estamos deitados na cadeira, tudo o que são gestos, expressões faciais, tom de voz, tudo isto também comunica. Nós devemos ter uma postura de concentração naquilo que estamos a fazer, na formação que estamos a ouvir ou a participar. Volto a dizer, devemos valorizar a formação. O nosso tempo deve ser valorizado. Se nós estamos numa formação, seja pequena ou longa, devemos aproveitar isso para nos enriquecer, para aprender mais. Portanto, valoriza a formação. A participação. É importante que se participe. No online, na formação à distância, há muitos alunos que simplesmente não participam. Na sala de aula, o formador consegue, com o olhar e direcionando para alguns alunos que não participam tanto, consegue puxá-los. Os alunos mais tímidos, menos participativos. Na formação à distância, isso torna-se um bocadinho mais complicado. O importante é que não te isoles. Não te escondas atrás da participação dos outros, ou seja, eles participam, eu deixo-me estar aqui quieto. É importante participares, é importante não te isolares. Um dos maiores desafios da formação à distância é o sentimento de isolamento, é o sentimento de abandono. Para não teres este sentimento de ficar sozinho, participa, fala com os colegas. Há alguns alunos, felizmente são poucos, mas não fizeram nada durante a formação.
vão deixando de arrastar a coisa e depois na última aula não têm sequer um trabalho para entregar e não podem ser avaliados. Há também este sentimento de o melhor é não expor. É importante que haja interação entre professores, formadores e os outros colegas. Claro que esta interação, quando é exagerada, quando estamos constantemente a puxar assuntos que não estão relacionados com a formação, também não é bom, porque vai fazer com que se perca o foco da formação. Porque vai fazer com que os teus colegas se desliguem da aula. Nós, para participarmos, não temos constantemente que estar a falar e a ligar a câmara ou o microfone. A câmara é importante, já tinha referido isso, mas o microfone pode estar desligado. Eu posso, no chat, o Zoom, o Teams ou outra aplicação, tem chat, tem os emojis e tem a função de levantar a mão de forma virtual, com o emoji para levantar a mão, e tudo isto são participações. Portanto, quando eu falo em participação, não tem obrigatoriamente que ser ligar o microfone e falar. Pode ser de outra forma. E é importante que isso aconteça. Às vezes há formandos que dizem que a internet é lenta e que não conseguem ter a câmara ligada. Então, nesse caso, se for realmente assim, é importante que comuniquem de outra forma. Podem eventualmente desligar a câmara se for de acordo com o formador, mas têm que compensar essa câmara desligada com a participação, com questões no chat, com levantar o braço, com dizer se perceberam ou não, pode ser através de emojis. Saúde e bem-estar. É importante nós mantermos bem. E se for uma formação em que estejas 7 horas por dia, vários dias por semana, vai se tornar cansativo estar sempre parado. Então é importante que tenhas atenção à fadiga visual. Portanto, quando eu estou muito tempo a olhar para o monitor, eu fico mais cansado. Os monitores emitem luz, isso faz-nos ficar mais cansados. E é importante que faças pausas. Se o intervalo vai demorar mais um bocadinho, estás a ficar cansado, tenta desviar o olhar para uma parede, para algum quadro que tenhas na sala ou no escritório, para que não estejas sempre a olhar para o monitor. Depois também não distraias em demasia. É importante fazer alguns alongamentos. Portanto, fazer isto é importante, fazer alguns alongamentos para aliviar algum desconforto físico de posturas, às vezes erradas. Nós temos a tendência a ficar marrecos. É importante fazer estes alongamentos, fazer, obviamente, pausas regulares. Ninguém está 4 horas à frente do computador, portanto, à partida, deverás combinar com o teu formador, com o teu professor, como é que se faz essas pausas. É importante também conversar com os colegas. Se o curso é totalmente online e é um curso muito longo, especialmente quando é um curso muito longo, tenta criar um canal com WhatsApp, ou seja, onde for, onde comuniques com os teus colegas para não te sentires isolado. E se fosses tu o formador ou a formadora, é importante colocar-nos no lugar do outro. Será que se fosses formadora, gostavas que a câmara de todos os outros alunos estivessem desligada? Será que gostavas que ninguém participasse nas aulas? Será que gostavas que houvesse sempre ruído atrás? Portanto, se nós não nos colocarmos nos papéis uns dos outros, e o formador igual, no papel dos alunos, as coisas tornam-se mais fáceis. Muito obrigado. Escreve um comentário, alguma dúvida que tenhas, sugestões de outros vídeos, subscreve o canal. Obrigado e até à próxima.